Manual dos Números, o seu canal de matemática. Olá, eu sou o professor Iberê. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Quando nós temos uma circunferência L, nós teremos três casos. Dado um ponto P, esse ponto ele pertence à circunferência, ou esse ponto estará na região interior à circunferência, e o terceiro caso, esse ponto estará na região exterior à circunferência. Então são esses três casos. No primeiro caso, o ponto P pertence à circunferência L, nós temos que a distância do ponto P até o centro da circunferência é justamente o raio. No segundo caso, como o ponto P pertence à região interior à circunferência L, a distância do ponto P até o ponto C será menor que o raio. No terceiro caso, como o ponto P pertence à região exterior à circunferência L, ou seja, está do lado de fora, a distância do ponto P até o ponto C será maior do que o raio. Vejamos alguns exemplos. Qual a posição relativa entre o ponto A de coordenada 7,1 e a circunferência de equação? Eu vou chamar a circunferência aqui de L, certo? E nós temos esse ponto de coordenada 7,1. Isso aqui é bem simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ali a equação, que no caso aqui é uma equação reduzida. Eu vou pegar esse 16 aqui e mudar de membro, passar ele para antes do igual. E agora vem a parte que nós vamos utilizar justamente para saber qual a posição desse ponto em relação à circunferência. Nós temos o ponto A de coordenada 7,1 e nós temos aqui justamente os valores de x e de y. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir nessa parte aqui da equação e por enquanto você deixa essa última parte aqui de lado. 7 menos 3 ao quadrado mais 1 menos 1 ao quadrado menos 16. Aqui 7 menos 3 dá 4, elevado ao quadrado, 16. Mais 1 menos 1 dá 0 ao quadrado, 0. E repete o menos 16. 16 menos 16 dá 0. Então observe aqui o seguinte, o resultado aqui deu igual a esse resultado. O que significa isso? Que o meu ponto A, ele pertence à circunferência L. Exemplo 2. Qual a posição relativa entre o ponto B e a circunferência de equação? Também vou chamar essa circunferência de L. Observem que é a mesma equação do exemplo anterior. Só mudei a coordenada do ponto aqui. Então vamos utilizar o mesmo critério. Repetir aqui a equação. Vou pegar o 16 e mudar ele de membro. E agora eu vou substituir ali o x e o y pelos valores que nós temos na coordenada do ponto B. Então vai ficar aqui 2 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado menos 16. Lembrando que nós vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Aí resolvendo aqui, 2 menos 3 dá menos 1 elevado ao quadrado, 1 mais 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4 menos 16. 1 mais 4 dá 5, menos 16, menos 11. Agora eu faço a comparação com 0. E o menos 11 é menor do que 0. O que acontece se esse valor for menor do que 0? Significa que o meu ponto, no caso aqui, o ponto B, ele pertence à região interior à minha circunferência L. Justamente porque a distância de B até C é menor do que o raio. O ponto B pertence à região interior à circunferência L. Exemplo 3. Qual a posição relativa entre o ponto C e a circunferência de equação parará, parará? Aqui é o seguinte, a equação da circunferência L, e eu só vou mudar aqui, ao invés de colocar ponto C, eu vou colocar ponto D, para que não haja confusão entre o C desse ponto e o centro da circunferência. Aqui nós temos uma equação escrita na forma geral. O critério é o mesmo. Nós vamos repetir a equação e substituir o x e o y aqui. Então vai ficar ali, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 6 vezes o valor de x, que é 5, menos 2 vezes o valor de y, que é 8, menos 6. Vamos deixar essa comparação aqui com 0 para depois, para o final, para concluir o nosso resultado. Então aqui vai ficar 25 mais 64, menos 30, menos 16, menos 6. Somando aqui esses positivos, vai dar 89. Somando aqui os negativos, menos 52. 89 menos 52 vai dar 31.
37. Comparando agora com o zero, 37 é maior do que zero. O que acontece quando esse resultado é maior do que zero? Significa que o meu ponto, no caso aqui o ponto D, ele está na parte de fora, ou seja, a região externa à circunferência L. Então, D pertence à região exterior à circunferência L. Exemplo 4. O ponto P de coordenada 3 e K pertence à circunferência de centro C, 0 e 13 e raio 5. Calcule o valor da coordenada K. Então aqui é o seguinte, eu tenho centro e tenho raio, vou escrever minha equação reduzida. Então ali, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Substituindo ali, ó, nós teremos x menos 0 ao quadrado. Lembrando que no centro da circunferência nós temos aqui, ó, a e b. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. O x menos 0 dá x, então vai ficar x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 25. Agora eu vou pegar essa coordenada do ponto P, aqui é o valor de x e aqui é o valor de y, e substituir na minha equação reduzida. Então nós teremos aqui 3 ao quadrado mais, aí no lugar do y, k menos 3 ao quadrado, que é igual a 25. Vou fazer um método um pouquinho diferente, não vou desenvolver esse produto notável. K menos 3 ao quadrado é igual a 25, 3 ao quadrado dá 9, muda de membro, menos 9. Então K menos 3 ao quadrado é igual a 16. Continuando aqui, K menos 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então K menos 3 é igual a mais ou menos 4. Teremos duas situações aqui. K menos 3 pode ser igual a 4, então K vai ser igual a 4 mais 3, 7. Ou K menos 3 igual a menos 4. K igual a menos 1. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.